turminha, tudo bem com vocês? Que bom vocês estarem hoje aqui junto com a professora Michele em mais um dia de plano de estudo diário. Hoje nós vamos fazer a nossa colhida e antes de realizar a nossa colhida, vamos refletir um pouco no que está dizendo ela. Ela está falando para a gente persistir e agradecer por tudo que o Senhor tem feito de bom por nós, não é mesmo? Então nós temos que agradecer a Deus. Curva sua cabeça, faça sua oração, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito de bom por mim e por você. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, não é mesmo? Então, vamos começar com o nosso plano de estudo diário. Essa foi a nossa colhida, agradeça ao Senhor, amém? Então estamos juntos e conectados, junto com a professora Michele. A sua presença alegra o meu dia. E vamos para a nossa aula de português? Na nossa aula de português hoje, nós vamos falar de classes gramaticais. Isso mesmo. Fala junto com a professora Michele. Vamos lá? Classes gramaticais. Isso mesmo. A nossa classe de palavras existem muitas outras palavras, como substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Isso mesmo. Não se preocupe. Vamos aprender um pouco de cada um dessas classes durante o ano todo. No começo desse ano, nós estamos estudando sobre substantivo, isso mesmo. Mas esse mapa mental que você está vendo aí no seu celular ou no seu computador, você tem que memorizar bem, porque é a classe de palavras que vamos estudar durante o ano todinho, tá bom? Para você ficar afiadíssimo para o sexto ano, chegando lá, ó, supimpa. Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre substantivo. Mas, professora Michele, o que é um substantivo? Substantivo é uma classe gramatical que nomeia os seres. Bom, então vamos lá? O que é um substantivo? Substantivo é a classe de palavras que nomeia seres. Nomeia objetos, pessoas, lugares e sentimentos. Vamos entender melhor? Substantivo, então, nomeia objetos? Sim, vamos analisar a frase. O avião chegou. Quem é o substantivo da frase? O avião, ok? Vamos entender, então, agora, se substantivo é uma classe que nomeia seres, vamos entender os de pessoas? Pessoas. Por exemplo, João vai estudar. Quem é o substantivo? João. João é o substantivo, ok? O menino, outro exemplo. O menino anda de bicicleta. Quem é o substantivo? O menino, verdade? Então, outra para a gente analisar. Lugares. Foi isso que a professora falou, a professora Michele. O substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres. Falamos de objetos, falamos de pessoas e agora vamos falar de lugares. Isso mesmo. Moro em Campinas. Quem é o substantivo nessa frase? Campinas, ok? Agora vamos falar sobre sentimentos. O amor nos engrandece. Nessa frase, quem é o substantivo? O amor. Observaram? Avião, João, Campinas, amor. Esses são substantivos das frases. Por quê? Porque substantivo nomeia os seres, ok? Então, dar nome aos seres. Estamos entendidos do que é um substantivo? Vou repetir novamente. Professora Michele, eu ainda não compreendi o que é um substantivo. O substantivo, ele nomeia um ser. No caso da aula de hoje, nós falamos de objetos,
pessoas, lugares e sentimentos. A professora falou exemplo de uma frase: de objetos, o avião chegou, de pessoas, João vai estudar, lugar, moro em Campinas, substantivo Campinas, sentimentos, o amor nos engrandece, substantivo da frase, amor, porque está nomeando um ser, ok? Então vamos prosseguir. Os substantivos também, eles se dividem em próprio e comum, simples e composto. Meninos, eu preciso compreender isso muito bem para não gerar confusão quando eu for resolver um exercício relacionado a essa classe gramatical. Então, o substantivo nomeia um ser. Ok, entendi, professora. Agora, o substantivo ele vai se dividir em próprio e comum, simples e composto, concreto e abstrato, primitivo e derivado e coletivo. Na aula de hoje, nós vamos observar o substantivo próprio e comum. Exemplo: Maria é um substantivo próprio. Casa é um substantivo comum. Lembrando que substantivo é a classe de palavras que nomeia um ser, ok? Vamos também, na aula de hoje, observar os substantivos simples e composto. Exemplo de um substantivo simples: flor. Substantivo composto: couve-flor. Então, hoje vamos falar sobre substantivo próprio e comum, substantivo simples e composto. Estão entendendo? Que bom! Na hora de realizar os exercícios, vamos compreender melhor. Então, se eu tiver dúvidas, eu vou voltar essa videoaula da professora Michele e vou observar com atenção o que ela está me instruindo, o que ela está me ensinando, ok? Podemos prosseguir? Então vamos lá! Na atividade que nós vamos realizar hoje, ela está relacionada, então, a substantivo próprio e comum e substantivo simples e composto. Vamos, então, relembrar aqui. As letras maiúsculas são usadas para escrever nomes próprios. Então, eu não posso escrever Maria Vitória com letra minúscula, Michele com letra minúscula. Outra coisa, nomes de pessoas, lugares, cidades, de firmas. Exemplo: Carla, Avenida Paulista. Todos essas palavras são escritas com letra maiúscula. Nomes de pessoas, lugares, cidades, ok? Letras minúsculas. Como que eu vou escrever? Qual é o critério, professora? As letras minúsculas são usadas para escrever nomes comuns, como objetos, animais. Vou dar um exemplo: caneta, cama, bola, ok? Então, vamos observar, né, de agora em diante, como que estamos escrevendo os nossos textos, as nossas produções textuais, os nossos cabeçários. Sempre observar, porque quando a gente observa, nós vamos fazendo a correção. Quando nós chegarmos no sexto ano, nós não vamos ter dificuldade nenhuma, ok? Então vamos observar as letras maiúsculas, letras minúsculas, os substantivos próprios, comuns, simples, composto, como que escreve, se escreve com letra minúscula, se não, ok? Lembrando novamente, por que a professora Michele sempre está repetindo? Para você memorizar. Substantivo próprio é o quê? Substantivo próprio nomeia seres. Podemos falar de objetos, sentimentos, lugares, ok? Então vamos memorizar.
Na atividade de hoje, na número 1, professora, tenho que copiar no meu caderno? Sim, você deve copiar a atividade no seu caderno. O texto base, que é esse que eu acabei de explicar, não é necessário. Mas se você quer fixar o conteúdo, faça, no seu caderno. Então, no meu caderno hoje, eu vou escrever os nomes que estão em destaque no seu quadro abaixo. Nesse quadro abaixo aí, tem alguns nomes. Paulo, papel, rua, Cecília, meia, gato. Então, eu observo que eu tenho nomes próprios e nomes comuns. Tenho palavras escritas com letras maiúsculas e com letras minúsculas, não tem? Faça essa observação. Então, eu vou fazer esse quadro no meu caderno e vou fazer conforme está na atividade. Então, os nomes próprios, até coloquei um exemplo aqui para você. Primeiro, eu observei lá, está escrito Paulo, não é mesmo? Vamos observar? Está escrito aqui, ó, Paulo. Eu vim aqui, letra o quê? Maiúscula. Ele é um nome o quê? Próprio. Então, eu vou escrever aqui o Paulo. Escrevo Paulo. Agora, eu vou observar a segunda palavra, papel. E eu posso não só observar, como fazer a leitura em voz alta. E vou escrever no quadro de nomes comuns, papel, ok? Aqui está a caixa alta, mas eu começo escrevendo com letra minúscula. A próxima palavra é rua. Olha, rua. É um nome próprio ou rua é um nome comum? Como que fica isso aqui? Vamos analisar a outra palavra. Cecília. Cecília é um nome próprio ou Cecília é um nome comum? Cecília é um nome próprio. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever Cecília aqui. Certo, meninos? E vou analisar as demais palavras do meu quadro, ok? Então, eu vou agora entender o que é um substantivo simples e o que é um substantivo composto. Professora Michele, eu entendi que substantivo nomeia os seres. Entendi que substantivo próprio e entendi também o que é um substantivo comum. Mas agora, o que é um substantivo simples? Substantivo simples se caracteriza por uma só palavra. Exemplo: papel, homem, caneta, jabuticaba, galho, lápis, bola. Mas e o composto, professora Michele? Substantivo composto, ele se caracteriza por mais de uma palavra. Como assim, professora? Guarda-chuva, quarta-feira, quinta-feira, couve-flor, guarda-roupa, guarda-chuva, ok? Vamos observar os exemplos? Eu tenho um exemplo aqui, ó, do substantivo simples. Papel. Vamos lá. Papel. Ele é um substantivo simples. Exemplo de um substantivo composto. Guarda-chuva. Tá bom? Então, o composto é um nome composto, ok? Então, vamos para a atividade de número 2. Você vai classificar os substantivos abaixo, em simples ou composto. Papel é um substantivo simples ou substantivo composto? Papel, eu vou escrever, é um substantivo substantivo composto ou simples? É um substantivo simples. Vou escrever substantivo simples. Se eu tiver dúvidas, eu olho aqui no exemplo acima, ok? Vamos fazer mais um exercício? Homem é um substantivo simples ou composto? Substantivo simples. E guarda-chuva, professora Michele? Guarda-chuva
é um substantivo. Vou escrever substantivo. Composto. Bom, então eu vou deixar as demais questões para vocês fazerem, bom? Certo? Essa foi a nossa atividade de português, bom? Espero que todos tenham entendido, se não, pode me chamar no WhatsApp. Vamos para a nossa aula de empreendedorismo? Na nossa aula de OPE de hoje, nós vamos falar sobre projeto de vida. Isso mesmo, todos nós temos um projeto de vida, não temos? Mas, professora, faço uma pergunta. O que é um projeto de vida? Um projeto de vida é um planejamento que você vai fazer e, em seguida, executar, feito por qualquer pessoa, ok? E aí, nesse planejamento, você identifica seus potenciais, seus interesses, suas paixões, suas estratégias e a meta que você quer alcançar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um dos meus projetos de vida durante o ano vai ser de ler. Ler cerca de 6 livros durante esse ano. Então, nesse mini projeto que eu estou dando um exemplo para vocês, eu tenho que identificar os meus potenciais, interesses, eu coloquei as minhas paixões, que é de ler, minhas estratégias. Qual que vai ser a minha estratégia para eu conseguir ler 6 livros durante o ano de 2021? Eu tenho que colocar. Qual é a minha estratégia? É começar todo dia às 7 horas da noite e parar às 8, ok? Tenho que também alcançar o objetivo e ver as dimensões. Então eu tenho que analisar tudo isso. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que um de vocês quer juntar dinheiro para que no final do ano vocês comprem o seu videogame dos sonhos. Então você é um projeto de vida. Nesse projeto, quantas moedas você tem que colocar no porquinho, por exemplo, para alcançar esse objetivo? 50 centavos por dia? R$1 por dia? Assim, ao final do ano, você vai conseguir realizar o seu sonho, o seu projeto? Então, esse é um projeto de vida. É algo que você quer alcançar durante esse ano. Na atividade de hoje, o que nós vamos fazer? Pense no que aprendemos hoje e em seu caderno escreva um projeto de vida que você deseja alcançar durante esse ano. Escreva o que você deseja alcançar durante o ano de 2021. Você deseja aprender a multiplicar, dividir, para não ter dificuldade no 6º ano? Você deseja juntar um dinheiro, as moedinhas que o seu pai e sua mãe te dá para comprar um videogame? O que você deseja? Qual é o seu projeto de vida durante esse ano? A professora Michele colocou um exemplo aqui, ó, tá bom? E aí, vocês, com base nesse exemplo, podem montar o de vocês, ok? Isso tudo no caderno de OPE, de empreendedorismo. Bom, essa foi a nossa atividade de hoje. Vamos para a nossa aula de ciências? Na nossa aula de ciências, nós vamos continuar com o nosso projeto integrador, A professora Michele, na semana passada, explicou para vocês o que significa o projeto e agora nós estamos executando o nosso projeto. Para finalizar essas 2 semanas de projeto integrador, o que nós vamos fazer, Nós vamos analisar essa figura. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Você, aluno, que ainda não conseguiu entregar o trabalho da semana passada, vai realizar o seu trabalho e vai colocar dentro da pasta, tá bom? Porque na próxima quinzena eu recolho ele. Mas só você que não conseguiu ainda terminar. Os que conseguiram, ok, tá? A professora vai fazer a correção. Então, como que nós vamos finalizar o trabalho de hoje, professora Michele? Nós vamos
fazer o quê? Nós vamos analisar o que fizemos no nosso trabalho. Você conseguiu pesquisar o que é um bioma? Por que o bioma da Mata Atlântica está sofrendo tanto? Será que nós estamos conseguindo de fato cuidar do meio ambiente? O tráfico de animais é recorrente na região. Quando você fez essa pesquisa, você observou isso, não foi? Então, na atividade de hoje, olha só o que nós vamos fazer. Observar a figura abaixo e em seu caderno de ciências, responder o que se pede. É para você fazer esse desenho? Não precisa. O que você precisa é fazer o cabeçalho no caderno de ciências, observar a figura e fazer o que se pede. Na letra A, eu vou observar a figura e vou responder no meu caderno de ciências. Para você, o que representa esse projeto que estamos trabalhando sobre a Mata Atlântica? O que representa tudo isso? Eu quero a sua opinião, ok? B. O que a figura acima representa para toda a humanidade, se não cuidarmos da fauna e da flora do mundo? Então, eu vou observar a figura do macaco. A floresta nunca morre sozinha. Então, é uma ilustração não verbal com verbal. Por que não verbal? Porque aqui, ó, nós estamos observando a figura do macaco. E por que verbal? Porque está escrito: a floresta nunca morre sozinha. SOS Mata Atlântica, ok? E aí, de acordo com a figura, vou responder a questão B. Então, meninos, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que todos tenham entendido. Um beijo no coração de todos vocês. Estamos longe, porém conectados por um fio invisível chamado amor. Até amanhã. Fique